Só que aí eu conversei com ela, disse, ó, pastora, sempre respeitamos a senhora como pastora, a senhora já pregou aqui, mas agora nós aqui não ungimos pastora, nós ungimos no máximo a mulher até evangelista. Uma evangelista, mulher que tem homem, para esse ministério é a mesma coisa de pastora. Nome, irmão, não muda nada. O que muda é o caráter, a personalidade, a sua intimidade, a presença de Deus na tua vida. Sabe o que ela disse? Pastor, eu estou aqui até para ser obreira. Eu quero ser até membro, mas eu quero congregar com o Senhor. Então, eu mudei só o nome, mas a unção é a mesma. Ela hoje aqui é evangelista. A minha esposa é evangelista. É a mesma coisa que a gente fica brigando. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou betano. Não. Então, voltando, apóstolo significa enviado, delegado, mensageiro, missionário. No princípio usado para identificar os que foram chamados diretamente por Cristo. Paulo teve que defender o seu apostolado, pois alguns entendiam que ele não poderia ser chamado de apóstolo por não ter vivido e não ter sido chamado diretamente por Jesus. É por isso que Paulo diz, ele confessa, apóstolo de Cristo Jesus, não por homens algum. Ele defende o seu ministério. Aleluia! Porque para ser apóstolo, a linguagem antiga, para ser apóstolo, teria que ter um encontro com Jesus, é o chamado íntimo, não é o chamado revelado, não é o chamado profético. São três chamados, o íntimo, o revelado e o profético. Tinha que ser o chamado íntimo, tinha que andar com Jesus. Mas aí o próprio Deus arma uma cilada para Paulo, que era Saulo, e derruba ele do cavalo e fala com ele. Não foi uma chamada íntima, foi uma chamada diferenciada. Mas para a linguagem dos mestres, dos doutores da lei, que longraram, porque os doutores da lei, antigamente eles só eram o quê? Os escribas. Escribas só faziam acompanhar a história e anotar. Mas a história vai dizer, ou disse, para nós que os escribas, eles tiveram uma consciência de que eles precisariam escrever, ler, interpretar e ensinar. Os escribas daquela época se tornaram missionários. Porque por onde eles passavam, a linguagem que tinha era escriba. Mas se você vê na Bíblia corrigida, internacional, você vai encontrar dizendo que eles não são mais escriba, eles são mestres da lei, porque eles almejaram escrever, ler, entender, interpretar e ensinar. Então, os mestres da lei, eles aprenderam a interpretar e saíam pelas províncias pregando o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, a ideia aqui foi diferenciada. É por isso que Paulo precisava defender o seu apostolado. Eu até entendo que pessoas brigam por causa de cargo. Cargo traz carga. Cargo traz responsabilidade. Cargo traz cobrança. Tem gente que é líder, mas não gosta de ser cobrado. Tem gente que é líder, mas ele acha, porque ele tem um patamar, ele tem que passar por cima de todo mundo. Irmão, não se esqueça da humildade. Amém? Então aqui, eles não podiam ser chamados de apóstolo porque não tinham encontro com Jesus. Depois, em sentido mais genérico, eu estou falando ainda de apóstolo. Amém? Em sentido mais genérico, foi aplicado para as pessoas que foram enviadas para a realização de missões específicas. Seriam os atuais missionários de hoje. Antigamente, a missionária Débora
que foi consagrada aqui, graças a Deus, e confirmada por Deus. Se fosse na linguagem para mulher lá naquele tempo, não existia, né, irmão? É só para você entender. Em vez de você chamar ela de missionária, você chama ela de quê? Apóstola. Apóstola Débora Santana. Existe esse cargo aqui no Brasil? Existe para quem criou esse método, mas para a Bíblia não existe. Amém? Então vamos lá. O pastor Elias Crossi apresenta 3 tipos de apóstolos. Vamos ver o primeiro? Livro do sacrifício. Quem sabe qual é o livro do sacrifício? Eu já ensinei isso aqui. Qual é o livro do Espírito Santo? Atos. Aí agora o senhor falou mais claramente. Mas e o livro do sacrifício? São 2. Nós estamos aqui para aprender. Se você errar, não tem problema não. Eu também estou aprendendo. Qual é o primeiro livro dos sacrifícios? Gênesis da criação. A visão panorâmica. Não é João, não. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Você trouxe a Bíblia, Amaral? Trouxe? Na próxima vez traga. Sejam bem-vindos. Está faltando alunos aqui, mas... O livro de Hebreus, ele fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Eu não posso fazer nada. Nem o celular você não trouxe com a Bíblia aí? Quem pode ler sentado mesmo? Hebreus, os livros do sacrifício são 2. Hebreus e Levíticos. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz o quê? Pelo que, irmãos santos, participantes da votação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pronto. Vamos ver algo aqui importante que o pastor Gil leu. Então, o pastor José Elias Crossi, ele vai discriminar para nós quem são os apóstolos. Então, o primeiro apóstolo, quem sabe dizer para não atropelar uns aos outros, quem foi, eu vou botar quem foi para complicar. O primeiro apóstolo. Paulo. Paulo. Jesus Cristo. Acertou. Quem foi e sempre será. Porque a resposta, irmão, a resposta, eu vou botar aqui. A resposta não é, ele acabou de ler. Quem está entendendo? A resposta está na própria pergunta. O primeiro apóstolo é Jesus. Vamos descobrir agora quem são ou quem é o segundo apóstolo. O pastor Elias disse que eram 3 classes. Número 1, número 2 e número 3. Ou letra A, letra B e letra C. Vamos ver aqui. Livro de João, capítulo 20, versículo 21. Poxa, eu fiquei triste, pastor Coisinho não veio, varão. Pastor. Livro de João, capítulo 20, versículo 21. O pastor, o presbítero Moisés. Não, Francisco recebe o vídeo em casa. Ele não pode vir. Disse-lhe então Jesus. Segundo, é porque minha Bíblia já é a tradução diferente. Disse-lhe Jesus disse então Jesus, segundo a Deus, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também enviou. Eu vós envio a vós. Pronto. Primeiro apóstolo, quem é? Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Segundo apóstolo, o Pai. Eita, pastor Gil, que sempre às vezes acerta.
E o terceiro? Não, eu estou no segundo. Quem é o segundo apóstolo? Deus vai, acabou de falar. Não, pastor. O primeiro o senhor acertou, mas o segundo normalmente quase ninguém acerta. Se lerem o que eu mandei ler aí, vocês vão encontrar o segundo apóstolo. Leia de novo pausadamente aí. Não é aqui o senhor que é melhor, a tradução já é diferente, aqui o 29. O senhor sabe, vocês dois aí? Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, Pai, seja convosco assim, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Continua sendo Jesus. Tem certeza? Não, é nós. Vamos lá. Quem é o segundo apóstolo? É só nós. É, porque ele está falando assim. Peraí que eu ouvi uma voz que concordou com o que está na minha cabeça. Quem é o segundo apóstolo? Fale mais alto aí. Assim como meu Pai enviou-me a mim, eu também envio a vós. Então, o primeiro apóstolo é Jesus. Segundo apóstolo, os discípulos. Vamos ver agora, fica ligado nas perguntas. Vamos ver aqui agora quem é o terceiro apóstolo. São três que o pastor disse. Livro do Espírito Santo, qual é? Livro de Atos. Recapitulando a mensagem das aulas passadas, eu quero deixar vocês acharem primeiro aí Atos, capítulo 3, versículo 2, 3, desculpa, capítulo 13, versículo 2, 3 e 4. Pronto, nós iremos exaurir aqui uma mensagem. O microfone está aqui. O nome disso aqui chama-se amplificador de voz. O nome disso aqui chama-se VA, volume de áudio. Amém? Irmãos, nós temos aqui, segura aí para o terceiro apóstolo, porque os irmãos chegaram agora. Amplificador de voz, não se bate no amplificador de voz porque ele só tem duas membranas e parte. Não se pega no microfone igual um rock and roll, um heavy metal ou um black metal. Você não é de rap, nem de reggae e nem de funk. Pegue no amplificador de voz o mínimo possível. E não encoste na boca porque tem bilhões de bactérias. Outra coisa, tomou posse do microfone, saude a igreja com a paz do Senhor, olhando no olho da igreja. Lembrando que você tem a nave, se for uma igreja mais rica, maior, você tem, como é que diz? Esqueci o nome. Não é arquibancada. É outro nome. A galeria. E atrás de vocês tem os líderes espirituais. Então não tenha pressa em saudar a igreja. Não tenha pressa em falar alto. A paz do Senhor tem fogo aí. Eu era assim, ignorante. Tem calabachandarabacaia. Aí, irmão, tem a ética. Eu já preguei para juiz, promotor e advogado e não sabia. Estava tudo atrás de mim. Ó, quero saudar. Fale, quando você for falar, fale o mais baixo possível. Porque se a igreja estiver desordenada, ela vai se esforçar para tentar ouvir o que você está falando. Isso é uma técnica. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Não tenha pressa, aproveite. Você tem uma mensagem completa, inclusive. Ei, os pregadores estão esquecendo de fazer o apelo. Prega, 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 agradeço a minha oportunidade. Você tem de 30 a 45 minutos para dar saudação,
para cantar, para revelar, para pular, para profetizar, para pregar a palavra e inclusive fazer o apelo. Então não fique avexado. Está até em dúvida, porque às vezes eu sinto assim